Salve, salve, torcedor do Verdão! Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente traz um corte do programa Canelada, da Jovem Pan, com Mauro Betting, Flávio Prado e Piperno comentando sobre o Palmeiras. Mesmo com uma vitória simples, eles reconhecem a força do Verdão e já colocam o time como grande favorito ao título, praticamente com uma mão na taça. Além disso, destacam muito o momento vivido pelo Flaco Lopes, que vem jogando demais. O atacante é o vice-artilheiro do Campeonato Paulista e ainda pode assumir a artilharia na próxima partida, que acontece no domingo. Então tem bastante assunto para comentar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like para fortalecer o canal. Agora vamos ao conteúdo, rapaziada. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. A partida aconteceu na Arena Barueri, e o confronto decisivo será no próximo domingo, em Novo Horizonte, às 20h30, novamente com cobertura da Jovem Pan. Piperno comentou sobre a partida e destacou a vitória palmeirense. Segundo ele, foi um jogo bastante complicado. O Novo Horizontino teve a chance de empatar em um pênalti cobrado por Robson, que é o artilheiro do campeonato, mas a cobrança foi muito mal executada, praticamente no meio do gol. O Palmeiras não apresentou um futebol brilhante, e o Novo Horizontino mostrou que tem um bom time. O Verdão ainda apresenta alguns problemas que já foram discutidos anteriormente, mas Piperno fez questão de destacar um jogador específico, Flaco Lopes. Para ele, o argentino tem sido o atleta mais decisivo do Palmeiras em 2026. Mesmo quando não marca em jogos com muitos gols, ele aparece nos momentos decisivos. Foi assim contra o Corinthians no 1-0, no clássico contra o São Paulo quando ajudou a definir o resultado, e novamente agora, marcando o gol da vitória diante do Novo Horizontino. Além disso, foi ele quem iniciou a jogada do gol com um chute de fora da área. Ou seja, tem sido responsável por gols fundamentais que garantem pontos importantes ao Palmeiras. Mesmo com o bom momento, Piperno acredita que o Palmeiras ainda precisa corrigir algumas coisas. O time segue evoluindo, está há vários jogos sem perder e lidera o Campeonato Brasileiro, mas ainda está distante de atingir o nível ideal que o torcedor espera. Ele também comentou sobre alguns pontos que precisam de atenção. Um deles é a posição de goleiro reserva para Carlos Miguel. Segundo ele, caso aconteça uma lesão ou suspensão em um momento decisivo, como uma semifinal de Libertadores, o Palmeiras ficaria com Lomba como opção, e isso pode não ser suficiente para o nível de exigência do clube. Outro ponto citado foi a lateral direita. Em alguns jogos atua Kelvin, em outros Jai, e essa alternância mostra que o Palmeiras ainda não encontrou um dono da posição. Além disso, o desempenho dos dois não tem sido bom, tanto defensivamente quanto no apoio ao ataque. Isso acaba prejudicando também o rendimento de Alan, que perdeu desempenho porque não tem um lateral que ajude nas jogadas pelo lado direito. Flávio Prado também comentou sobre a atuação de Flaco Lopes e destacou os números do atacante na temporada. O argentino já soma 7 gols e 4 assistências, sendo líder do elenco em participações diretas em gols, com 11 no total. Ele também lidera em gols em clássicos e participações decisivas em jogos importantes. Para Flávio, Flaco sempre demonstrou qualidade desde que chegou ao Palmeiras. Mesmo sendo contestado em alguns momentos e passando por uma fase de adaptação, ele sempre mostrou potencial. Com o tempo, amadureceu e hoje demonstra ser um jogador decisivo, daqueles que aparecem nos momentos mais importantes. Não é apenas um goleador de partidas resolvidas, mas um jogador que marca gols que realmente definem resultados. Sobre o placar de 1-0, Flávio acredita que o campeonato ainda está aberto. O Novo Horizontino quase empatou com o pênalti perdido, e o Palmeiras teve um segundo gol anulado que poderia ter deixado a situação mais confortável. Caso o jogo tivesse terminado 2-0, a situação para o adversário seria muito mais complicada. Ainda assim, o Palmeiras tem uma vantagem importante, porque possui um elenco superior, mais opções e joga pelo empate no segundo confronto. Mauro Betting também analisou a partida e considerou o resultado justo. Segundo ele, o Palmeiras criou cerca de 5 oportunidades claras, enquanto o Novo Horizontino teve 3. Foi um jogo típico de decisão, mais equilibrado e tenso. Ele destacou que o Novo Horizontino é um time bem organizado, que fez uma ótima campanha na primeira fase e já mostrou sua força ao vencer equipes como Santos e Corinthians em casa. Apesar disso, Mauro acredita que o Palmeiras tem tudo para confirmar o título no segundo jogo, mesmo que enfrente dificuldades. O comentarista ressaltou que o Verdão ainda não apresenta o futebol espetacular que muitos esperam, considerando o investimento feito e o longo trabalho de Abel Ferreira desde 2020. Mesmo assim, o time tem mostrado superioridade em momentos importantes e continua sendo o principal favorito ao título.
Mauro também falou sobre o lance do pênalti perdido por Robson e destacou a defesa de Carlos Miguel, que acabou garantindo mais um jogo sem sofrer gols. Para ele, o placar de 1-0 foi justo, mesmo que não tenha sido uma atuação brilhante. Durante o debate, também foi discutida a situação dos goleiros do Palmeiras. Piperno comentou que Carlos Miguel é um ótimo goleiro e tem tudo para seguir como titular por muitos anos. No entanto, o clube precisa de um reserva à altura para casos de emergência. Flávio Prado acrescentou que, tecnicamente, o nível de Everton ainda era superior ao de Carlos Miguel, embora o atual titular tenha potencial para alcançar ou até superar esse nível no futuro. Ele também lembrou que Everton vinha jogando muito bem antes da lesão que mudou o cenário da posição no clube. Ao final, o apresentador comentou novamente sobre a vitória do Palmeiras. Muitos esperavam um resultado mais tranquilo, talvez um 2-0, mas o Novo Horizontino mostrou qualidade e não se intimidou mesmo jogando fora de casa. Em alguns momentos, o Palmeiras chegou a ter quase 80% de posse de bola, mas enfrentou um adversário bem organizado defensivamente e perigoso nos contra-ataques. Por isso, o placar de 1-0 acaba sendo perigoso, mas ainda assim o Palmeiras tem tudo para chegar no jogo de domingo e confirmar o título do Paulistão. Outro ponto citado foi a questão da lateral direita. Na opinião do apresentador, Jai oferece mais segurança defensiva do que Kelvin. Como o meio-campo não conta com um volante de marcação mais forte, já que Marlon atua como um camisa 8 improvisado como 5 e Andréas também não tem características de marcador, um lateral mais defensivo poderia ajudar a equilibrar o time e dar mais liberdade para Alan no ataque. Nos últimos jogos, principalmente contra São Paulo e Novo Horizontino, Alan ficou muito preso na marcação e acabou rendendo menos. Por isso, a escolha do lateral pode influenciar diretamente no desempenho ofensivo do time. E claro, não dá para deixar de falar novamente de Flaco Lopes. O atacante vive uma grande fase e já soma 11 participações em gols na temporada. Os números mostram o quanto ele tem sido decisivo para o Palmeiras e, sinceramente, está fazendo a diferença dentro de campo. Inclusive, se continuar nesse nível, é muito provável que vá para a Copa, e dificilmente o Palmeiras conseguirá segurá-lo por muito tempo no clube.